Fundação Tênis. A Fundação Tênis, ela promove a inclusão social por meio do esporte e da educação, formando cidadãos e transformando vidas. Ela atua em 3 áreas sociais: educação, empregabilidade e reduções da desigualdade. O público beneficiado dela são crianças ou adolescentes. E ela atende 3 ODS. A número 10, que é reduzir as desigualdades; ODS número 8, que trabalhar trabalho decente e o crescimento econômico; e o ODS número 4, educação de qualidade. E para poder apresentar a Fundação Tênis, gostaria de convidar Ana Madruga, que é Head de Educação da Fundação Tênis. Sejam bem-vinda, Ana. Obrigada, Cirili. Uma boa noite a todos. Eu me chamo Ana Madruga e atuo como Head de Educação da Fundação Tênis. Há 25 anos, a gente muda destinos por meio do esporte e da educação. E hoje eu quero falar de um desafio que toda empresa enfrenta. Como encontrar, desenvolver e reter talentos ao mesmo tempo que a gente amplia o acesso de jovens a oportunidades de trabalho? Mas antes, quero apresentar rapidinho quem somos. Hoje, a Fundação conta com duas frentes de trabalho, o FT Esporte e o FT Educa. No FT Esporte, a gente atende cerca de 2.000 crianças e adolescentes no contraturno escolar para a prática do tênis como uma modalidade esportiva que desenvolve valores. Esse trabalho acontece hoje em mais de 18 núcleos, em parceria com mais de 30 escolas e está presente em pelo menos 15 cidades. Mas é sobre o FT Educa que vamos conversar hoje. Atualmente, a gente atende cerca de 150 jovens em programas de jovem aprendiz e estágio, com foco na inclusão produtiva e preparação para o mundo do trabalho. A nossa operação presencial acontece no Instituto Caldeira, um dos principais ecossistemas de inovação do sul do Brasil. A gente já conta com mais de 20 empresas parceiras de empregabilidade e, além da nossa operação presencial, também possuímos atuação online em 10 cidades. A gente tem um modelo que pode escalar. Vocês sabiam que em 2024 o Brasil já contava com quase 50 milhões de brasileiros vivendo em situação de pobreza? Isso representa mais de 20% da população, quase um a cada quatro habitantes. E quando a gente olha para os jovens, o desafio fica ainda maior. Em 2026, o Brasil já conta com quase 33 milhões de jovens na faixa etária entre 14 e 24 anos de idade. Se desse grupo, mais de 6 milhões estão fora da escola e do trabalho, isso significa um a cada 5 jovens. Me acompanhe nesse vídeo. Nós, na época, crianças, que morávamos num bairro pobre, temos outros caminhos além de ser domésticas, mulheres e meninos ou tráfico ou jogador de futebol. Se eu não tivesse entrado para a Fundação Tênis, acho que teria entrado por um caminho diferente, né? Até pela vida do crime, por outros caminhos, sendo a dificuldade que a gente tinha na época, por ali seria um caminho mais fácil, né? De se seguir uma vida. A inclusão produtiva no Brasil é um grande desafio. Existe ainda muito distanciamento entre o que as empresas precisam e as oportunidades que chegam aos nossos jovens. Milhões deles seguem sem nenhuma primeira oportunidade e com um grande déficit educacional. Não basta formar o jovem para entrar no mercado, a gente precisa criar condições para que ele permaneça. A desigualdade social corrobora para a dificuldade dessa mobilidade econômica. O ponto de partida, muitas vezes, ainda determina o tamanho das oportunidades disponíveis. O mercado está mudando rapidamente, a demanda por esses talentos cresce e as empresas precisam encontrar novas formas de formar esses profissionais. E aqui está o ponto central da nossa conversa. Ainda enxergamos programas de inclusão produtiva apenas como uma ação social, mas a gente acredita que é muito mais do que isso.
Quando a empresa participa da formação de um jovem, ela não está apenas gerando impacto social. Ela está investindo em inclusão produtiva e fortalecendo a posição da sua própria empresa nas cadeias de fornecimento. Ela está construindo uma marca mais relevante, humana e admirada por seus clientes, colaboradores e também por seus parceiros. Um jovem que conquista a renda hoje não é apenas um profissional que entrou no mercado de trabalho, é também um consumidor e alguém que passa a movimentar a própria economia. O jovem aprendiz é muito mais do que uma obrigação legal, é a porta de entrada para a empresa descobrir e desenvolver seus próprios talentos. Oi, meu nome é Brian e hoje eu sou produtor de audiovisual. Eu sou Daniele e hoje eu sou enfermeira. Eu sou o Elias e hoje eu sou perito automotivo. Eu já ajudei a mudar a saúde de muita gente. E eu já mudei muitas vezes de cargo. Mas a maior mudança mesmo na minha vida foi há 10 anos atrás. Quando alguém acreditou em mim. A nossa tese é bem simples. A inclusão produtiva não precisa ser custo social. O Brian e a Daniele são exemplos de como programas estruturados mudam a própria perspectiva do jovem com relação ao seu futuro. Nos últimos 5 anos, a gente já formou mais de 200 jovens por meio dos nossos programas de aprendizagem profissional. Mais de 85% desses jovens seguem empregados. Hoje, esses jovens apresentam uma renda média de aproximadamente R$ 1.800 mensais, com casos de jovens que já alcançaram rendimentos superiores a R$ 5.000 por mês. Isso é mobilidade econômica na veia. Quando um jovem consegue um emprego, o impacto não termina nele, chega aos seus territórios, às suas comunidades e às suas famílias. Nos últimos 5 anos, estimamos que os nossos programas já tenham contribuído para mais de 12 milhões em geração de renda. Hoje, a gente atende cerca de 150 jovens. Para manter essa nossa estrutura funcionando, o investimento anual é de aproximadamente 1,5 milhão. Mas a gente quer ir além. Nossa meta é atingir 250 jovens. Só que para isso, a gente precisa ampliar nosso investimento anual para 2 milhões. E existe uma lógica de impacto. A cada 1 milhão investido, estimamos gerar cerca de 1,5 milhão em receita, por meio da inserção produtiva desses jovens. A gente já tem metodologia, a estrutura, as empresas que contratam e os resultados. O que precisamos agora são de parceiros que nos ajudem a ampliar essa transformação. Destinando parte do imposto de renda devido, você pode investir em nossos projetos que hoje são vinculados ao Fundo Criança e à Lei de Incentivo ao Esporte. Não estamos falando de criar um custo adicional para a tua empresa. Com o teu imposto, você pode transformar parte desse recurso em impacto. Esses são os percentuais que a tua empresa já pode destinar esse ano. Veja a abrangência do nosso programa. Você também pode aportar nos núcleos do esporte, além da educação profissional. Por isso, hoje eu quero te fazer um convite. Invista na Fundação Tênis para que a gente possa alcançar 250 jovens. A próxima oportunidade pode ser aberta pela tua empresa. Muito obrigada. Parabéns, Ana, pela apresentação. Quero convidar agora o Bira para nos fazer algumas provocações sobre o que poderia ser feito com a Fundação Tênis. Vamos lá, Bira. Ótimo. Bom, primeiro, parabéns, né, ao time da Fundação Tênis por fazer esse trabalho maravilhoso. E eu quero chamar a atenção de todos os presentes aqui, de todas as empresas presentes aqui, para a oportunidade enorme que existe em apoiar a Fundação Tênis, em fazer parte da história da geração de impacto da Fundação. A Fundação Tênis, ela está conectada à maior estrela da economia nos dias atuais, que é a economia da atenção, e o esporte é a parte-chave dessa economia da atenção. Basta a gente ver o tanto que Netflix, Amazon Prime, Disney, Apple, todo mundo investindo bilhões em comprar direitos de transmissão de esporte. E não à toa, o Brasil é um mercado efervescente no que diz respeito à prática de esporte, dos mais variados esportes.
nunca se consumiu tanto produto ligado ao esporte, né? E nós vemos uma oportunidade para que empresas do segmento busquem a Fundação Tênis para aproveitar o boom do consumo de itens relacionados à prática de esporte, se diferenciando através da criação de uma collab de produtos geradores de impacto social. E um dos caminhos que a gente vê como grande possibilidade é fazer isso através da assinatura de box de produtos esportivos. Eu acredito que boa parte de vocês aqui conhece ou já é assinante de alguma caixinha, de algum box que chega mensalmente em casa. Seja assinatura de vinho, produtos de beleza, né, tem uma gama imensa e isso é uma febre no Brasil. Então, por que não uma marca aproveitar a oportunidade para criar o primeiro clube de consumo mensal, o primeiro box onde os clientes que consomem esses produtos, que assinam esses produtos, vão estar contribuindo para a próxima geração de esportistas e principalmente de profissionais para o mercado de trabalho. A gente entende que o cliente da empresa parceira assinaria o box para todo mês ter um kit de produtos esportivos e um percentual do valor dessa caixa é para financiar a operação da Fundação Tênis, para que ela reduza a necessidade de doação e passe a ter receita recorrente. Então, há uma possibilidade de uma fase piloto, com produtos ligados ao tênis, por uma questão óbvia, essa assinatura poderia entregar na casa dos seus assinantes gripes, bolas, troca de cordoamento, dentre outros itens de interesse dessa empresa parceira. Mas, olhando numa visão ampliada, a gente imagina um consumidor que compra um tênis olímpicos, que faz uma corrida organizada pela Track and Field, treina na Fast Tennis, na Smart Fit e adquire acessórios na Centauro, por exemplo, mas pode ser qualquer outra empresa de varejo esportivo, vendo parte desse investimento virando impacto social. E cada cliente dessas marcas que tem um produto cooperado, né, uma collab com a fundação, ele veria um extrato social do que o consumo dele gerou de positivo para a sociedade. Então, é o benefício ampliado que um consumo consciente gera para o desenvolvimento dos jovens da Fundação Tênis. Então, essa é a nossa primeira provocação para começar a abrir a cabeça de vocês sobre como é possível se conectar a uma OSC e gerar impacto e gerar benefícios para a empresa ao mesmo tempo. Muito bom, Bira. E justamente agora, a partir dessa provocação, a gente quer escutar vocês que estão nos assistindo, que entrou agora. Nós temos muitos Cris Almeida, então eu peço para que quem tiver interesse em participar, por favor, se identifica. Pode ser ou pelo chat, pode ser também levantando a mão, a gente abre o microfone e vocês podem entrar também com vídeo, se vocês quiserem. Tira suas dúvidas agora, justamente com relação à Fundação Tênis, né? O que chamou a atenção de vocês? O que realmente impactou vocês sobre essas provocações do Bira e sobre aquilo que, de repente, a sua empresa já está fazendo em relação a isso e poderia colaborar? Quem gostaria de comentar alguma coisa? Pode ser também uma sugestão, pode ser também uma elogia, uma pergunta. Gente, fica à vontade, a ideia é de ter esse espaço realmente bem dinâmico e bem aberto a todos para que todos possam participar. Tem alguém que gostaria de fazer alguma pergunta? Ou, de repente, dar uma ideia também? Se quiser, pode abrir seu microfone, pode abrir sua Olá, câmera boa também. noite, tudo bem? Boa noite. Como vai? É a Silene, né? É isso? Sim, eu sou Silene Bin, isso. Bem-vinda. Obrigada. Hoje eu sou conselheira de uma associação que fomenta incremento para atletas
vulneráveis, né? Com vulnerabilidade. E a gente tem um processo, digamos assim, uma metodologia de treinamento, de acompanhamento, de atletas. Então, hoje a gente não tem atletas no tênis, mas tem até atletas, desculpe, Muay Thai, corredores, né, de longa distância. E aí eu fiquei aqui pensando se existiria algum tipo de complementariedade, sabe, entre a FT Educa, não, né, eu não sei se esse é o nome da empresa que apresentou agora. A Fundação Tênis. Isso, a Fundação Tênis. Isso. Com essa empresa onde eu sou conselheira. Acho que poderia haver algum tipo de aproximação, sabe? Entre Uhum. as duas associações, buscando, porque a gente busca patrocínio para Uhum. os atletas Uhum. treinarem, se desenvolverem, buscarem alto rendimento. Não sei, Tua precisaria ideia, então, entender um seria pouquinho. mais uma parceria com a Fundação Tênis, né? Poder fazer uma Isso é uma colaboração, né, com eles, parceria, né? exata, Uhum. Legal. né? Então vale a pena trocar É, figurinha, né, Ana? Trocar os contatos aí, Certeza, para Silene, gerar vai ser um um próximo prazer. passo, uma próxima reunião, né? Isso, eu vou deixar aqui o meu contato, pode ser? Isso. Silene, tá? Alguém mais gostaria de contribuir ou perguntar alguma coisa? Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu só gostaria Sandro? que verificar com a Ana, porque tem abrangência, né, Ana? Hoje vocês estão atuando no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, né? Isso? E mais regiões, Sim, né? exatamente. Interessante. Hoje, os nossos núcleos do esporte estão em 3 estados: Rio Grande do Sul, São Paulo e Santa Catarina. E a educação profissional com os programas de jovem aprendiz e estágio atualmente acontecem no Rio Grande do Sul. Obrigado. Alguém mais gostaria de